Então vamos lá, pessoal. Ó, eu tô aqui no AutoCAD, tá? A gente já, em várias aulas, a gente fez esses projetinhos aqui em 3D, né? Um prédio em 3D. Isso aqui, então a gente já viu fazer, tem várias videoaulas lá, só que se alguém esqueceu, né? Então tem que dar uma continuidade, não dá para fazer de novo, senão, né? Mas se sobrar um tempo nas próximas aulas aí eu até dou uma relembrada, tá? O que eu queria na aula de hoje era demonstrar a parte de layout. Então, tipo, vocês criarem um layout dentro de uma sala. Vamos supor, você imaginando uma empresa, vocês criarem um layout para demonstrar os objetos que tem, para a gente planejar posicionamento de funcionário, porque segurança do trabalho, né, tem a ver também com o conforto do funcionário, circulação, rota de fuga, é, a parte de organograma, de sequência de trabalho, né? A parte de postura do funcionário para ele se esforçar menos. Então, talvez tenha a ideia de mostrar ou desenhar ou representar os móveis dentro de uma sala e para fazer uma organização melhor do posicionamento desses móveis para evitar alguns tipos de risco, tá? Então, eu estou começando com esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui ele representa como se fosse uma mini padaria, tá? Então essa aqui seria a frente, a parte do atendimento e aqui nessa parte de trás aqui, onde teria a produção, né? E aí vocês vão perceber que eu desenhei aqui vários cubos aqui, né? Que se representaria os objetos. O que eu quero dizer com isso? A gente no nosso curso, no curso de vocês não tem que também fazer um desenho técnico com exatidão. Qual que é a dica? É só escrever o que seria aquele objeto, que nem por exemplo aqui, ó, que é um forno, isso aqui é o modelador de massa, isso aqui é a masseira, aqui é o cilindro e tem até a medida aqui, ó, algumas medidas. Então, esse é o segredo. Então, você faz o que acontece? Esse cubo, ele está com as medidas de acordo com o que seria o objeto. Por exemplo, um congelador, tá? Média aí de altura, 1,55 m. A geladeira, 1,70 m. E aí tem as outras medidas aqui, que dá pra gente medir uma por uma. Então a gente não tem necessidade de medir, de desenhar o objeto com exatidão. Basta você representar os limites dele, para você entender o espaço que ele ocupa dentro daquele ambiente. E aí você pode posicionar cada objeto, cada móvel, imaginando qual que é o melhor layout que dê uma segurança maior para o funcionário. Que ele tenha uma probabilidade de circular melhor, de sair melhor, de se locomover, né? Pensando sempre na parte da segurança, tá? Essa é a ideia do que eu quero demonstrar para vocês, tá? Então, desenhar um cubo desse, né? É só a gente, por exemplo, aqui, esse aqui é o exemplo da geladeira aqui, né? Ela tem, quer ver, dá até pra gente medir ela, né? Eu cliquei aqui, tá, pessoal? Dei um clique, depois encostei aqui, já aparece a medida, ó, 60 centímetros, tá? Então vamos imaginar aqui, deixa eu ver a outra medida dela aqui. É só dar um cliquinho no canto, encostar no outro, 65. Então eu fui aqui, tá? Em cotas aqui, ó, linear, tá? Então, então essa geladeira mede 60 por 65 por 1,70 de altura. Então, como é que vocês fariam? Clica aqui em linha, faria as quatro linhas, né? Então ela vem aqui 60, né? Ela tem 60 aqui de frente. Depois aqui 65. Depois 60. 65 novamente. Aí
eu vou dar 2 Enter para finalizar, tá? Relembrando aí, a gente já fez isso algumas vezes, só para relembrar. Aqui nos comandos, aqui nessa parte de linha aqui, tem que usar esse cara aqui, ó, que chama-se região, né? Quando eu clico nele, seleciono essas 4 linhazinhas e dou um Enter, ele vira como se fosse uma folha de papel no chão, né? Aí eu posso usar o comando 3D aqui. Aqui eu estou no grupo de 2D, né? Então eu venho aqui, seleciono agora a parte de 3D. Tem uma aula lá para trás que a gente criou, te fala sobre esses botões aqui, criar um grupo de botão e tal. Se alguém esqueceu, é só voltar aí no meu curso. Então eu cliquei aqui, ó, em extrusão, que é o que dá a altura, né? Aí vou dar um cliquezinho aqui nesse retângulo e dou um Enter. Clico e dou um Enter. Aí eu puxo para cima, aí eu vou digitar. Como aqui está em centímetros, então eu vou ter que digitar 170. Tá? Ó, percebam isso, né? Eu digitei 60, digitei 65, então eu estou trabalhando com centímetros. Aqui, ó, 1,7 metros, então em centímetros dá 170, tá? E aí já fiz aqui, ó, né? Aqui a mesa seria, sei lá, faz os 4 pezinhos, faz a outra faz a parte de cima e une. Quando for, eu posso mostrar também. Então, mas percebam que eu fiz uma coisa bem simplória aqui, né? Agora, olha, vamos lá. Aqui, então aqui é o prédio, né? Eu vou dar uma giradinha no prédio, clicando aqui nesse comando aqui, ó, órbita, né? Ó, prédio vazio, né? Agora eu vou mostrar para vocês o prédio com esses móveis aqui dentro dele. Então aqui, ó, né? Então é esse aqui, ó. Isso aqui seria aquela salinha de trás que é a produção. Então vamos lá. Ele está aqui, ó, armário, total com medida. O modelador é esse carinha aqui. Aqui é o forno, são 2 fornos aqui na padaria. Aí tem as mesas posicionadas. Aí aqui, isso aqui representa a macieira, tá? Tem mais uma mesinha, uma balancinha aqui, um lugar onde joga farinha para misturar, tal, tá? Reservatório de farinha, tal. Isso aqui é um modelador, que acho que é a massa, né? Então, e aí você fala, pô, mas qual que é a utilidade do AutoCAD? Esses móveis aqui, esses móveis que eu criei, estão todos em escala. Então você aqui dentro do CAD, você consegue ficar posicionando ele de várias maneiras possíveis. E você sabe quando for lá na vida real, lá no prédio mesmo, físico, vai caber. Porque como a gente desenhou aqui, ó. Como eu desenhei cada objeto com os limites dele real, de quanto ele realmente mede, cada armário, cada geladeira, né, cada freezer aqui, ó. Então aqui é um freezer horizontal, ó, tem as medidas. Aí o que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui no meu prédio, que eu também reproduzi. Então qual que é a ideia? Aquela aula que a gente fez antes, que a gente vai com a trena, mede o prédio, reproduz o prédio, né? E aí você consegue ir colocando os móveis e vendo como ele fica e vendo qual que é o melhor layout. Então percebam, eu coloquei aqui é uma área de trabalho, o padeiro fica aqui, né? Tem as mesas. E eu deixei o corredor, ó, vou até olhar, se você olhar reto aqui, ó, a saída da porta aqui, ó, não tem obstrução, né? Então, numa emergência, a pessoa circula de uma porta para outra rapidamente, ó. Aqui também. Esse modelador aqui, que ele está até atrapalhando um pouquinho, mas ele é móvel, ele tem rodinha, por isso que eu coloquei ele assim. Então, os outros objetos aqui são fixos. Aí está tudo nos cantos, cabendo certinho, e o meio para as pessoas circularem, né? Então seria uma maneira mais segura de posicionar os móveis aqui dentro desse ambiente, tá? Então essa é a ideia que eu queria mostrar o CAD para vocês. Não, a gente
Então, quer dizer, pode ver que cada pecinha dessa vocês conseguiriam fazer tranquilamente, né? Tem essa aqui é mais elaborada um pouco, mas com aqueles comandos que a gente aprendeu na aula passada, dá para reproduzir isso aqui. Se vocês lembrarem daqueles comandos, é só rever a aula também, dá para reproduzir esses objetos aqui, né? A gente até fez o banquinho, fez algumas coisas, né? E os comandos simples que eu mostrei agora para fazer um cubo também é bem tranquilo, né? Então, aí qual que é a ideia? Então você entraria na empresa, além de você, aqui já não é a ideia do mapa de risco que a gente estive estudando até agora. Aqui eu quero demonstrar para vocês a parte de ergonomia, né? Então você pode falar assim, não, é melhor uma mesa mais alta porque para o funcionário trabalhar de pé, ou então uma mesa mais baixa, tem que ter um banco para ele sentar. Então, se você botar os objetos, vamos supor que tem alguma coisa pesada, você manter em meia altura para a pessoa não pegar no chão, para evitar né, problema de coluna, alguma coisa assim. Então, quando você planeja os posicionamentos, aí você pode até, como técnico de segurança, propor algumas coisas. Então, eu proponho que uma mesa que seja mais baixa, ou então que esses objetos aqui fiquem numa meia altura mais para a pessoa não pegar o peso embaixo, pegar na altura da cintura dela. Existem várias regras, né? Regra de circulação. Então, por exemplo, esse espaço aqui, se você vai medir, vai ver se passa duas pessoas, para uma pessoa trabalhando e a outra passar por trás, sem uma ficar esbarrando na outra, para evitando alguns acidentes também, tá? Então, é a ideia de mobilidade, ergonomia, posicionamento e tudo, que é também uma obrigação de segurança do trabalho. Que se você fosse fazer isso na vida real, seria quase muito complicado, porque imagina, isso aqui é uma linha de produção de uma padaria, né? E você não vai parar a produção para ficar fazendo teste se cabe a máquina nesse canto, se cabe o forno no outro, se os armários cabem. Você ia perder, você ia atrapalhar o serviço da produtividade. Então, se você mede e projeta todos os móveis, não precisa desenhar o móvel, só sabendo os limites dele de altura, comprimento e largura, e você mede e projeta o prédio, então você consegue fazer todas essas simulações virtualmente, que nem está aqui, e só depois de você discutir isso com o gerente, com os funcionários, tudo, é que você vai pôr em prática na vida real. E você sabe que vai funcionar, tá? Isso é uma coisa que a vantagem do CAD é isso, ele é muito próximo próximo, não, ele tem até uma exatidão em relação à realidade, né? Tá? Então, por exemplo, você fala assim, esse armário aqui está tampando um pouco da janela, deixa assim mesmo ou não, tal. É isso. Então a gente vai pensando em tudo, né? Tá bom, pessoal? Então esse é um item aí. Aqui é uns exemplos de montar objeto, tá? Que eu tava querendo, assim, comentar com vocês, né? Então isso aqui é um cilindrozinho. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Não vai dar para ficar fazendo tudo quanto é objeto, mas dá para vocês entenderem como eu faço algumas coisas, por exemplo. Tem coisa que não é muito difícil fazer. Então eu vou mostrar só uns dois exemplos ou três aqui, porque senão fica muito longa a nossa aula, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu quis simular aqui fazer um extintor, né? Então, vamos lá. Eu vou pro 2D aqui, para vocês verem um exemplo de fazer objeto também um pouco mais próximo da realidade. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer um círculo no chão, né? Vamos achar aqui. Deixa eu entrar. Cliquei aqui, não foi pro 2D. A máquina dá uma travadinha também da gente, porque é bem pesado, né? O CAD. Bom, eu vou clicar aqui no círculo, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Um círculo aqui, vamos supor. Ficou muito pequeno. Fazer um círculo um pouco maior aqui. Então, estou clicando aqui no botão círculo, aqui no centro. Aí você abre assim e digita o raio, né? Vou colocar um valor mais alto para a gente conseguir visualizar. Vou colocar
80. Um exemplo, tá? Bom, aí agora esse cara aqui, ele é um objeto que já está contínuo, ele está fechado, ele é uma linha só. Não precisa aplicar esse comando aqui, ó, região, nesse exemplo aqui, tá? Eu já posso vir e aplicar o 3D mesmo. Então, estou voltando para os botões 3D, venho aqui em extrusão, clico nesse círculozinho, dou um Enter e puxo aqui, ó. Vamos supor, vou digitar aqui, vamos supor 300, né? Ó, tá? Aqui tem esse cara aqui, chama esfera. Ó, esfera, tá? Esfera é legal, vou clicar nela, clico e puxo. Ela já faz, ele não faz um círculo, né? Faz uma bola mesmo, uma bola de futebol. Eu vou digitar o mesmo valor, acho que eu tinha digitado 80, né? Então o mesmo valor que eu dei no raio do círculo, aqui eu digitei o raio da esfera, né? Então ele já faz uma esfera redondinha, tá? Então eu só cliquei aqui, cliquei na esfera, né? Clico na esfera, dou um clique em qualquer lugar e puxo, ó, e digito o valor do raio, tá bom? Ó, vou mover agora, ó, comando mover. Vou pegar clicar nessa esfera aqui, ó. Eu clico em mover, clico no objeto e dou um Enter. Aí eu vou pegar o objeto, como é quando é redondo assim, só dá para pegar pelo centro, ó. Vou pegar no centro aqui, vou colocar no centro desse cilindro aqui, ó. Se eu consigo aqui pegar o ponto. Ó, pessoal, tá vendo? Eu fui dando zoom até aparecer, brilhar o ponto redondinho, verdinho lá. E aí é problema também de placa de vídeo, às vezes só de um certo zoom eu consigo. Essas duas peças ficou, ó, um cilindro e uma esfera. Aí tem aqueles comandos aqui do CAD que é união, ó, solid união, ó. Então eu clico nele, clico na esfera que está aqui dentro, clico no meu cilindrozinho e dou um Enter. Ó, se você encostar o mouse agora, virou um objeto só, tá vendo? Então isso aqui poderia simular um extintor, por exemplo, tá? E assim vai, viu, pessoal? Por exemplo, agora eu vou mostrar esse pote aqui que a gente fez aqui, um exemplo a mais, tá bom? Depois eu vou parar, porque senão vai ficar muita coisa. Por exemplo, eu vou fazer de novo um círculozinho de 80, né? E vou subir ele com 200, por exemplo, tá? Ó, gente, dessa vez eu usei esse cara aqui, ó, cilindro, tá? É mais fácil, né? Na outra opção ali, eu fiz o círculo no chão usando o 2D e depois usei o comando extrusão para subir. O cilindro aqui é bem mais simples, né? Porque você só clica nele, ele já faz tudo. Você faz o círculo e depois ele já faz a altura, ó. Ó, vou parar o mouse aqui, tá vendo? Então, agora eu vou fazer um outro cilindro, ó. Eu tinha clicado com 80, certo? Então agora eu vou fazer ele com 70 de diâmetro. É o raio, né? E aí aqui eu tinha feito com 200, eu vou fazer com 180. Então ele é menor e mais baixo que esse aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa ferramenta aqui de mover, ó, clicar em mover, vou dar um clique nesse objeto, dar um Enter. Aí eu vou pegar o centro dele, brilhou uma cruzinha no centro dele e vou colocar no centro do outro aqui, ó. Vamos lá. Olha, eu sei que é difícil, se eu der um zoom aqui, vocês vão perceber que tem uma marca aqui, ó. Até quando eu passo o mouse dá para perceber, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem um objeto dentro do outro, tá? Para que isso? Para mim conseguir fazer esse simulado aqui desse pote que eu fiz aqui, ó.
tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Coloquei um objeto dentro do outro, agora eu vou tirar o outro removendo. Tá vendo que ele está por dentro aqui, ó? Brilhou mais escurinho um pouquinho. Aí a gente usa esse comando aqui, ó, que é subtrair. Até o nome já diz, né? Como é que funciona o subtrair? Você clica nele, você clica no objeto principal, no maior, né? Dá um clique e dá um enter. Aí depois você vai clicar no objeto que você vai subtrair. Ó, ele tem que brilhar, ó, brilhou. Eu dou um clique e dou um enter. Olha lá, fez o buraco, tá vendo? Se a gente rodar aqui, vocês vão perceber que ficou um potinho, ó, tá? Então é só um exemplo. Vai da criatividade, dá para fazer um monte de coisa de criar objetos, tá? É que a gente, na aula, não dá para mim ficar fazendo muita coisa. Mas qual que é o segredo que eu falei é para você, pelo menos, se você nomear o que você está fazendo, nomear o que você está fazendo, e você colocar pelo menos as medidas no limite do objeto real, já serve para o que interessa da nossa aula, que é fazer, montar o layout dos objetos dentro de uma sala. Tá bom? Essa é o principal objetivo aí da, do, da nossa tarefa aí, da função de vocês como técnico de segurança, né? Organizar o layout da empresa, tá bom? Se a empresa já tem projeto, aqui é um exemplo de projeto, é só depois fazer ele em 3D, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês então, dentro dessa linha, né, umas opções um pouco mais avançadas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Imagina agora aquele ambiente, né? Só que aí, o que, que eu fiz? Eu caprichei um pouco mais. Alguns móveis eu tentei realmente fazer. Então, por exemplo, aqui é uma vitrine. Aqui, sabe essas vitrines que você coloca salgado, coisa, tá? Hum, essa vitrine realmente existe lá na padaria, tá? Aqui é uma outra vitrine, um pouco diferente. Aqui é a chapa, né? Mas é nesse formato mesmo a chapa, porque a saída aqui é a saída, né, do exaustor, né, e aqui é a chapa. Não está exatamente igual, mas já tá bem mais parecida, né? Tem as mesas, tal, aí, ó, o freezer aí horizontal, o freezer vertical. E aí tem a balança, a vasilha onde põe as coisas. Então fui, né? E coloquei cores diferentes também para você perceber. Aqui eu simulei o computador, ficou bem parecido, ó. Tá vendo? Mas quem bate o olho dá para perceber que seria. Mas não é um desenho perfeito, é tranquilo. Então aqui a parte do desktop, o monitor, ó, o pezinho, tá vendo? São coisinhas que devagarzinho dá para fazer, tá bom? E aí você fala, nossa, mas e as pessoas aqui, ó? Pessoal, então, aí é que tem um segredo que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante. Eu não sou especialista em desenhar aqui no CAD. Para você desenhar uma pessoa dessa aqui, do jeito que está bem feito, é um trabalho até meio artístico, vai. E a pessoa tem que ter, e a pessoa leva horas e horas, dias até fazendo um desenho bem feitinho, assim, tá? Mas aí é que é a vantagem agora. Existem vários blocos, a gente chama-se de blocos, que é desenho pronto que o pessoal oferece para a gente e está disponível na internet. Então você pode baixar aqueles desenhos, tá? Eu vou dar um exemplo. Você uma empresa que vende as mesas aqui. Como você vende mesa, você quer que seu cliente compre suas mesas, você oferece o desenho, o projeto da sua vez, o desenho pronto, como bloco do CAD, e coloca à disposição na internet, porque daí quem vai comprar, pega aquele desenho, baixa, joga no CAD e verifica se cabe, se não cabe no ambiente, como é que. E é um incentivo para a pessoa comprar. Então tem carro, tem tudo quanto é objeto você acha na internet pronto.
Você não precisa desenhar tudo, tá? Por exemplo, essa cadeira e essas mesas foi eu que desenhei, né? Porque dá para fazer bem devagarzinho, você consegue ir juntando, né? Mas as pessoas não foi eu que desenhei. E aí como é que eu fiz? Eu quero mostrar isso para vocês também. Então, eu vim aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, né, os sites, né? Então você vem aqui no Google e manda pesquisar, ó, blocos CAD, um exemplo. E aí sai um monte aqui, é lógico que eu vou atrás do gratuito, né? E aí, aqui vou dar um exemplo, aqui é um exemplo de um site aqui que oferece alguns blocos, tá vendo? Inclusive tem bloco voltado para assim, ó, que nem aqui, ó, peças de banheiro, de guarda-roupa. Então, assim, aí tem pessoas, né? Carro, tem, quer ver, ó? Deixa eu ver, aqui pessoas, aqui vegetação, e assim vai. Tem até, tá vendo, placas de direcionamento. Aí, ó, o exemplo de móveis aqui, ó. Opa. Aqui, ó, exemplo de móveis para vocês verem. Tá vendo? Sofá, cama, tá bom? Tudo em 3D, né? Que são blocos que você pode pegar na internet, tá bom? Foi dessa forma que eu peguei aqueles desenhozinhos das pessoas, né? Para circular no ambiente, tá bom? Foi assim que eu fiz. Então eu baixei esses blocos, copiei e joguei lá para dentro do meu arquivo do AutoCAD. Então, quer ver, ó? Esse exemplo aqui, ó. Deixa ele entrar aqui, deu uma travadinha. Tá. Esse aqui é aquele nosso desenho da aula passada, né? Em que tem aqui até aqui é o, se vocês lembrarem, né? Opa, peraí que eu tá lento, aí eu rodo. Aquela planta do edifício lá com layout, né? E aqui tem os. E aí, eu coloquei umas pessoas aqui, ó. Um homem, uma mulher andando, uma mulher sentada, um homem sentado. Tá vendo? Aí aqui um de costa tal. O que acontece? Esses desenhos aqui são os blocos que eu peguei. Aí eu fui planejando para colocar dentro dos cômodos das pessoas. Tá bom? Então foi assim que eu consegui reproduzir esse todo esse layout aqui, ó. Então, são aqueles lá, ó. A mulher sentada, a mulher de pé, o homem de pé, a mulher sentada, o homem sentado, né? Aqui representa os funcionários que estão trabalhando, aqui os clientes, né? E assim por diante, tá bom? Isso aqui é bem interessante. Então, não é nada, vocês olhando assim parece que é uma coisa complexa, mas qualquer um de nós aqui, de vocês, que se interessarem em fazer um projeto desse aqui, vai conseguir fazer com o que a gente aprendeu até hoje. A diferença, a mais aqui mesmo que tem, é esses blocos aqui que a gente insere aqui dentro, né? E, 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 e aí dá esse realismo bem melhor, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, para vocês verem como é simples. Olha aqui o bloco aqui, ó. Então aqui eu baixei esse bloco. Ele veio assim, só essas mulheres aqui, ó. Tá? Só isso, né? Só essas mulheres aqui. Quando você baixa o bloco na internet, é assim que ele vem, tá? Eu vi que tem uns blocos, vem uns bem pronto, né? É, ele vem Tem pronto. projeto inteiro, né? Isso, Arquitetônico de sobrado, alvenaria. isso. É isso aí. Por exemplo, ó, eu copiei aquela mulher e colei aqui, ó. Só que, ó, o que aconteceu? Ela está em outra escala, tá vendo? Então ela ficou pequenininha aqui em relação ao desenho. Então só isso que às vezes a gente tem que ter tem uma dificuldade, que às vezes o bloco que vem pronto não está na mesma escala do seu desenho, né? É isso aí que só que pode dar uma diferença.
eu vou ver para as próximas aulas eu vou mostrar para vocês a parte de conversão de escala. Não vou querer mostrar isso agora, mas perceba que eu só copiei, eu queria mostrar só isso. Só copiei e colei dentro do desenho. E o bloco ele já vem pronto, ele vem um arquivo do CAD assim, ó, que nem esse aqui. Ó, um arquivo do CAD assim, só com o desenho. Você vem aqui, eu aconselho selecionar usando o verde, porque o verde seleciona tudo. O azul é só o que está dentro, né? Selecionei, dou um Ctrl C mesmo, vamos copiar. Quando é de um arquivo CAD para o outro, é Ctrl C que a gente usa, não é os comandos cópia aqui em cima não. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V lá. Então eu venho aqui no desenho aqui, ó, e dou um Ctrl V. Olha lá, tá vendo? É isso, pessoal. Tá vendo? Então é isso que eu fiz. Então, você vê o meu desenho aqui, parece que eu sou um expert, mas eu não sou não. Nada de muito espetacular não, né? Vocês veem esse desenho aqui que parece muito bem feito e tal, mas nada de muito espetacular, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, ver o que é possível fazer, tá? Eu vou mostrar uma opção aqui. Aqui já não é um nível mais avançado de software que usa a plataforma do CAD para fazer o serviço, fazer a parte dele. Ele chama-se Flexim. Flexim é um software de simulação. Para que serve simulação? Por exemplo, como é que eu testo se esse layout aqui funciona bem? As pessoas andando aqui, as pessoas saindo de uma posição, sendo atendida e circulando aqui, o tempo que demora para ir de um lado a outro, qual que é a posição melhor de cada móvel, tá? Isso aqui esse software ele consegue fazer esse movimento, tá? É lógico que não vai dar para mim dar um curso para vocês de usar esse Flexim, porque ele é mais complexo que o CAD até, tá? Mas é só para vocês saberem que existe e se interessarem com o assunto, quiserem se aprofundar, né? Então vale a pena vocês conhecerem, só para nível de conhecimento mesmo, tá? Então aquele layout lá que estava no CAD, eu joguei aqui dentro do Flexinho, tá? Percebam que ele até cai a qualidade um pouco, tá? Porque a intenção aqui não é beleza, a intenção aqui é fazer a análise, tá? De movimento das pessoas. Quando eu vou clicar aqui no botãozinho para começar a rodar, esse bicho vai. Aqui, ó. Aqui tá vendo os hominhos mexendo aqui, andando aqui. Aqui parece até uma besteira, mas isso aqui tem um cálculo aqui, tá, gente? Aqui tá tudo em inglês. Tem gráficos aqui. Aqui ele tá simulando as pessoas entrando, a quantidade de pessoas entrando e saindo, e aí sendo atendida. E aqui as pessoas, os funcionários trabalhando, tá? Isso aqui é muito usado em supermercado para calcular quantos caixas, tamanho da fila e aí calcular a aglomeração de pessoas num ambiente e aí a quantidade de atendentes que tem que ter para evitar o tumulto, né? A quantidade muito grande de pessoas. Isso hoje em dia, né? Com essa pandemia, mas assim você consegue simular a circulação e perceber que uma pessoa pode passar aqui, a outra passa aqui, uma não esbarra na outra, e aí você faz algumas análises, né? Você pode posicionar melhor algum equipamento para o funcionário não andar muito, para poder circular muito, para poder voltar e atender o cliente. Ah, aqui é mais perto. Só que se você pôr muito perto, pode um ficar esbarrando no outro. Então você tem que ver a melhor situação, tá? E aí você faz várias simulações e você consegue perceber se um cliente é atendido mais rápido ou lentamente, de acordo com o posicionamento dos equipamentos que o funcionário vai trabalhar, tá? Isso aqui é uma parte mais avançada de engenharia de produção, tá? Né? Que é o curso que eu faço, que eu fiz, né? Eu sou engenheiro de produção. Mas para a segurança, eu estou mostrando para vocês, porque para o curso de vocês, segurança do trabalho, ele se aplica também. Porque você consegue simular a circulação das pessoas. Porque tem a parte de ergonomia, né? Tem a parte de
mínimo esforço, né? Você evitar acumular as pessoas num canto só, você simular uma saída das pessoas numa rota de fuga, onde seria a melhor porta, onde posicionar extintor no caso da pessoa conseguir chegar rapidamente nele e aí apagar um possível incêndio e assim por diante, tá? Dá para fazer simulações que nem a gente faz o simulado de incêndio e esvazia um prédio na prática, que a gente até faz na ITEC, a gente fez, não sei, agora com essas aulas não está podendo fazer, né, gente? Mas a gente de segurança do trabalho a gente faz simulação e tal, e a empresa é obrigada a fazer. Mas é uma simulação real mesmo, das pessoas saírem todo do prédio, evacuarem, depois voltar a trabalhar. Imagina vocês poderem fazer essa simulação virtualmente primeiro e depois testar para ver se a coisa acontece na prática, né? E calcular tempo e tudo, né? Essa é uma ideia, tá? Que eu queria mostrar para vocês. E aqui já é mais complexo, mas é só para vocês saberem que existe e que dá para ser feito isso, né? Tá bom? Aqui eu tenho umas outras opções que tem aqui essas informações aqui, saber quem é empregado, quem é garçom, se o cara está circulando muito, se esbarra um no outro ou não, tá? É o padeiro trabalhando, aí vai, tá? Isso aqui é bem interessante mesmo, viu? E não é uma coisa que, como diria, que não é usual. Isso aqui é usual. É que as pessoas não conhecem muito porque vocês veem lá o supermercado pronto, a padaria pronta, né? Mas quem projeta, planeja e constrói, faz tudo isso aqui, tá? Faz a maquete, faz o desenho e aí faz essas simulações aqui, porque imagina você fazer um prédio enorme, fazer tudo, para depois perceber que você cometeu um erro, tá? Que você deveria ter colocado a saída do outro lado, porque aqui vai aglomerar e num momento de emergência um vai passar em cima do outro. Aí você tem que investir muito dinheiro para refazer. Aqui não, você faz quantas vezes você quiser, testa e comete todos os erros que você quiser cometer aqui à vontade, que é só apagar e refazer o arquivo. Né? É diferente de você fazer o prédio na vida real, né? Essa é a ideia aí, tá bom? Então aqui eu queria só mostrar para vocês mesmo a nível de conhecimento mesmo. Vendo? Ele tem gráficos aqui, demonstrações. Eu não vou explicar no detalhe porque a gente não tem tempo para isso, né? Nossa aula ficaria muito comprida. Mas só para vocês conhecerem, é bem útil isso aqui e é muito usual, tá bom? Chama-se Flexim, tá? Agora vamos voltar lá pro CAD. O que eu queria mostrar para vocês, a nível uma demonstração do que dá para fazer um pouco mais avançada no CAD, era isso aqui, tá? Senão a aula vai ficar muito longa. Então, só para vocês conhecerem e saberem a utilidade que tem ainda, que não é só para mapa de risco. Tá bom, pessoal? Então, se alguém tiver... Oi!